Hoje, viver em Portugal ficou muito mais caro. Aluguel alto, comida cara, contas pesadas e salários que não acompanham. Neste vídeo, você vai entender por que o custo de vida virou uma crise silenciosa que está mudando o dia a dia de milhões de portugueses. O custo de vida em Portugal aumentou fortemente desde 2022 e continua elevado, mesmo com a inflação mais controlada, porque os preços subiram rápido e não voltaram a cair, enquanto os salários cresceram pouco, criando uma perda real de poder de compra para a maioria da população. A maior pressão vem da habitação, com aluguéis que subiram mais de 30% nas grandes cidades em poucos anos, tornando comum que famílias comprometam entre 40% e 50% da renda apenas para morar, especialmente em Lisboa e no Porto. A alimentação básica ficou significativamente mais cara, com aumento acumulado elevado em produtos como arroz, carne, leite, ovos, frutas e legumes, o que pesa mais sobre quem ganha salário mínimo ou rendimentos médios. Energia elétrica, gás e combustíveis também encareceram e permanecem em patamar alto, afetando o transporte e todos os outros preços da economia. Impostos sobre o consumo, como o IVA, são elevados e tornam bens essenciais proporcionalmente mais caros para os mais pobres. Ao mesmo tempo, Portugal mantém um dos salários médios mais baixos da Europa Ocidental, o que faz com que o custo de vida relativo seja alto, mesmo que alguns preços absolutos ainda sejam menores que em países como Alemanha ou França. Na prática, viver em Portugal ficou muito mais difícil para quem depende apenas do próprio trabalho, com pouca capacidade de poupança, maior endividamento e sensação constante de aperto financeiro, sobretudo entre jovens e famílias urbanas. O impacto direto disso é a mudança forçada no padrão de vida, com pessoas cortando lazer, adiando planos, reduzindo o consumo básico e recorrendo mais a crédito ou ajuda familiar para fechar o mês. Muitos jovens permanecem mais tempo na casa dos pais, casais adiam ter filhos e cresce a imigração em busca de salários melhores. Pequenos negócios enfrentam queda no consumo interno e custos operacionais mais altos, o que limita contratações e investimentos. Mesmo quem tem emprego formal sente instabilidade, pois qualquer aumento inesperado de despesas compromete o orçamento. O custo de vida elevado deixou de ser um problema temporário e passou a ser uma condição estrutural, resultado de habitação cara, impostos altos, salários baixos e crescimento econômico fraco, formando um cenário em que a sobrevivência financeira exige constante adaptação e sacrifícios, com pouca perspectiva de melhora rápida para a maioria da população. Os salários em Portugal continuam entre os mais baixos da União Europeia e não acompanham o aumento do custo de vida, o que reduz fortemente o poder de compra da população. Uma grande parte dos trabalhadores recebe perto do salário mínimo, que atualmente são 920 euros brutos, em valor líquido 818 euros, que apesar de reajustes recentes ainda é insuficiente para cobrir com conforto despesas básicas como aluguel, alimentação, transporte e contas domésticas, especialmente nas grandes cidades. O salário médio líquido permanece limitado por uma economia de baixa produtividade, concentrada em serviços simples e turismo, setores que pagam pouco e oferecem pouca progressão profissional. Além disso, a carga tributária sobre o trabalho é elevada, o que faz com que o valor recebido no fim do mês seja muito menor que o custo real pago pelas empresas, desestimulando aumentos salariais e contratações mais qualificadas. Como consequência, muitos profissionais formados aceitam empregos abaixo da sua qualificação ou procuram oportunidades no exterior, provocando perda de talentos e dificultando a modernização econômica do país. Na prática, trabalhar em tempo integral já não garante estabilidade financeira, poupança ou mobilidade social para grande parte dos portugueses, transformando os baixos salários num dos principais fatores de frustração, estagnação econômica e saída de jovens do país. A crise habitacional em Portugal tornou-se um dos maiores problemas sociais e econômicos do país, com preços de imóveis e aluguéis subindo muito acima dos salários nos últimos anos, especialmente desde 2020. Em cidades como Lisboa e Porto, arrendar um apartamento simples consome facilmente mais de 40% da renda de um trabalhador médio, tornando a moradia inacessível para grande parte da população. O crescimento do turismo, a expansão do alojamento local, a compra de imóveis por investidores estrangeiros, a escassez de construção nova e a lentidão dos licenciamentos reduziram a oferta e pressionaram fortemente os preços. Programas públicos de habitação são insuficientes para atender à procura, enquanto o crédito imobiliário ficou mais caro com os juros altos, afastando ainda mais jovens e famílias da compra da casa própria.
O resultado é o aumento da superlotação em residências, retorno de adultos à casa dos pais, adiamento de projetos familiares e crescimento da imigração, transformando a falta de habitação acessível não apenas num problema econômico, mas numa crise estrutural que afeta diretamente a estabilidade social e o futuro demográfico de Portugal. O problema não se resolve no curto prazo porque a construção de novas habitações é lenta, cara e burocrática, enquanto a procura continua elevada, sobretudo nas áreas urbanas e turísticas. Mesmo medidas recentes do governo, como limites a novos alojamentos locais e incentivos pontuais à renda acessível, têm impacto limitado diante da dimensão do déficit habitacional acumulado ao longo de anos. A pressão sobre o mercado empurrar trabalhadores essenciais, como professores, enfermeiros e policiais, para zonas cada vez mais distantes dos centros, aumentando custos de transporte e reduzindo qualidade de vida. Ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional, incluindo famílias que trabalham mas não conseguem pagar aluguel regular. A crise da habitação passou a ser um fator central de instabilidade social, alimentando protestos, descontentamento político e sensação generalizada de injustiça, pois o acesso à moradia deixou de depender do esforço individual e passou a depender quase exclusivamente de herança, ajuda familiar ou endividamento elevado, consolidando um cenário em que viver perto do trabalho se tornou um privilégio e não um direito básico para grande parte da população. A saúde pública em Portugal, através do Serviço Nacional de Saúde, continua a ser universal e de baixo custo, mas enfrenta uma crise crescente de funcionamento causada por falta de profissionais, baixos salários no setor, sobrecarga dos hospitais e má gestão estrutural. Muitos médicos e enfermeiros emigraram ou migraram para o setor privado devido às condições de trabalho e remuneração, o que reduziu a capacidade de atendimento no sistema público. Como resultado, aumentaram as filas de espera para consultas, exames e cirurgias, com casos que ultrapassam meses ou até mais de um ano, mesmo para situações graves. Serviços de urgência são frequentemente encerrados ou operam com equipes incompletas, especialmente fora dos grandes centros urbanos, obrigando pacientes a percorrer longas distâncias. A população envelhecida aumenta rapidamente a procura por cuidados médicos, enquanto o financiamento do sistema não cresce no mesmo ritmo, criando pressão constante sobre hospitais e centros de saúde. Quem pode pagar recorre cada vez mais a planos privados, aprofundando a desigualdade no acesso à saúde, enquanto quem depende exclusivamente do sistema público enfrenta atrasos, desgaste e incerteza. Na prática, o SNS continua sendo essencial para milhões de portugueses, mas funciona hoje no limite, com qualidade irregular, profissionais esgotados e uma estrutura que resiste, mas já não consegue responder com eficiência às necessidades de toda a população. O sistema previdenciário de Portugal é público, baseado na contribuição dos trabalhadores ativos para o pagamento das aposentadorias atuais, mas enfrenta forte pressão devido ao rápido envelhecimento da população e ao baixo crescimento do número de contribuintes. Cada vez há menos trabalhadores sustentando mais aposentados, o que reduz o equilíbrio financeiro do sistema e exige transferências constantes do orçamento do Estado para cobrir déficits. A idade legal de reforma tem sido elevada gradualmente e os valores das pensões, especialmente as mais baixas, permanecem limitados, muitas vezes insuficientes para acompanhar o aumento do custo de vida. Carreiras contributivas interrompidas, salários baixos e trabalho precário resultam em pensões futuras reduzidas para grande parte da população jovem atual. Ao mesmo tempo, o aumento da esperança de vida prolonga o tempo de pagamento dos benefícios, elevando ainda mais os gastos. Sem reformas estruturais, como estímulo à natalidade, atração de imigração qualificada e aumento sustentado da produtividade e dos salários, o sistema tende a permanecer funcional no curto prazo, mas cada vez mais dependente de recursos públicos e com menor capacidade de garantir aposentadorias confortáveis no futuro, tornando a segurança financeira na velhice uma incerteza crescente para muitos portugueses. A imigração voltou a ser uma realidade forte em Portugal, sobretudo entre jovens e profissionais qualificados, que deixam o país em busca de salários mais altos, melhores condições de trabalho e maior perspectiva de crescimento. Muitos partem para países como França, Alemanha, Suíça, Reino Unido, Holanda e Luxemburgo, onde conseguem ganhar 2 ou 3 vezes mais exercendo a mesma função. A principal causa não é desemprego, mas sim a combinação de salários baixos, custo de vida elevado, dificuldade de acesso à habitação e pouca progressão profissional. O país investe na formação desses trabalhadores, mas acaba perdendo capital humano para economias mais fortes, o que enfraquece a produtividade interna e reduz a capacidade de inovação.
Essa saída constante de jovens acelera o envelhecimento da população, diminui o número de contribuintes para a Previdência e cria escassez de mão de obra em setores essenciais. Para muitos, emigrar deixou de ser uma escolha temporária e passou a ser a única forma de alcançar estabilidade financeira e qualidade de vida, transformando a mobilidade externa numa válvula de escape social para problemas estruturais que Portugal ainda não conseguiu resolver. Se você chegou até aqui, é porque entende que por trás dos números existem vidas reais, escolhas difíceis e um país que precisa ser debatido com seriedade. Portugal não vive um colapso, mas vive desafios profundos que afetam milhões de pessoas todos os dias. Falar sobre isso é o primeiro passo para não normalizar o que está errado. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a realidade portuguesa, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para continuar acompanhando análises diretas e sem filtros sobre economia e sociedade. Obrigado por assistir, forte abraço e até o próximo vídeo.